Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Normalize. Se você acompanha aqui o nosso canal, provavelmente já percebeu que em diversos vídeos falamos de pequenos erros que acabam gerando grandes problemas na obra. Mostramos já situações envolvendo impermeabilização, revestimento, concretagem, inspeções e diversos outros serviços. E muitas vezes, tais problemas começam com algo aparentemente simples, um detalhe que deixou de ser conferido antes da equipe avançar para a próxima obra, para a próxima etapa da obra. E é por isso que o tema de hoje é checklist. Mas antes de começar, é bom esclarecer algo. Quando falamos de checklist na construção civil, existem diferentes tipos. Há checklists bem amplos relacionados ao planejamento da obra como um todo, de análise de projetos, de documentação, orçamento, cronograma e muito mais. Mas hoje o foco é checklist de inspeção e controle de qualidade de serviços específicos da obra. Aqueles utilizados para verificar se uma atividade foi executada corretamente antes de ser liberada para a etapa seguinte. Então vamos lá. Por que utilizar checklist? Muitas pessoas enxergam um checklist como um formulário ou exigência documental. Mas na prática, ele é uma poderosa ferramenta para prevenção de falhas. A realidade aqui do nosso setor da construção civil, ela envolve diversas equipes, múltiplas atividades acontecendo ao mesmo tempo, pressão por prazo e uma grande quantidade de informações que necessitam ser controladas. E é nesse cenário que confiar apenas na memória das pessoas não costuma ser o suficiente. O checklist ajuda a garantir que requisitos importantes sejam efetivamente verificados antes que o serviço seja considerado como concluído. E isso é fundamental, porque corrigir um erro depois normalmente custa muito mais caro do que evitá-lo. Além do custo direto do retrabalho, existem perdas de produtividade, desperdício de materiais, atrasos e até mesmo conflito com clientes. Aliás, quando falamos em redução de retrabalho, vale lembrar o conceito bastante utilizado na construção civil, o Lean Construction. Esse termo é uma filosofia de gestão que busca reduzir desperdícios e aumentar a eficiência dos processos construtivos. E o retrabalho é justamente um dos desperdícios mais frequentes encontrados em obras. Por isso, ferramentas simples, como o checklist, contribuem diretamente para os princípios defendidos pela Lean Construction. Agora, vamos para um exemplo, uma parte um pouco mais prática. Como criar um checklist do zero? Muitas pessoas imaginam que é necessário um software sofisticado ou um sistema complexo de gestão. Mas um bom checklist pode começar com uma simples planilha. O mais importante aqui não é a ferramenta utilizada, mas sim a qualidade das informações registradas. Uma regra simples que todo checklist deve responder 3 perguntas. A primeira delas é: o que precisa ser verificado? A segunda: qual é o critério para considerar esse item aprovado? E a terceira: quem realizou a verificação? Se essas 3 informações estiverem bem claras, você já tem uma base bastante sólida para prosseguir com um bom checklist. Vamos aqui utilizar um exemplo de um contrapiso. Após a execução do serviço, antes de liberar para a próxima etapa, alguns itens devem ser verificados, como por exemplo, limpeza adequada da base, espessura conforme o projeto, nível e caimento corretos, ausência de fissuras visíveis, regularidade adequada, prazo mínimo de cura respeitado e por aí vai. E para cada um desses itens é possível utilizar respostas simples como conforme, não conforme e não aplicável. Caso seja identificado alguma não conformidade, é importante registrar as observações e definir qual é a correção necessária. Esse detalhe é importante porque o objetivo do checklist não é apenas registrar informações, mas fazer algo de útil com elas, ou seja, evitar que problemas avancem para etapas posteriores. Mas afinal, que informações não podem faltar em um checklist? Independente aqui do serviço analisado, é importante incluir sempre a identificação da obra, a data da inspeção, o local do serviço, qual etapa ou atividade está sendo inspecionada e os responsáveis,
tanto pela execução como pela inspeção, além dos itens de verificação, bem como resultado da inspeção e um campo aberto para as observações necessárias. O registro fotográfico também é importante quando aplicável, bem como assinatura ou validação dos responsáveis. Essas informações garantem uma organização, rastreabilidade e facilitam futuras consultas. Além disso, empresas que trabalham em sistemas de gestão de qualidade ou programas como o PBQ-PH costumam utilizar registros semelhantes para comprovar seus controles internos. Um outro ponto importante. Um erro muito comum é criar checklists excessivamente longos. Às vezes encontramos formulários com dezenas de itens para atividades relativamente simples. Isso pode fazer com que o preenchimento se torne mecânico e perca sua efetividade. Por isso, procure focar nos pontos realmente críticos. Uma pergunta útil nesse sentido é: se esse item não for verificado e houver um erro, isso pode gerar retrabalho, custo adicional ou perda de desempenho ou reclamação futura? Se a resposta for sim, então provavelmente esse item merece estar no checklist. Outra dica interessante é revisar esses checklists periodicamente. Sempre que surgir uma falha recorrente na obra, pergunte: esse problema poderia ter sido identificado antes? Se a resposta for positiva, talvez seja o caso de incluir uma nova verificação ou modificar o checklist. Que com o tempo, seus checklists passam a refletir os riscos reais enfrentados nas suas obras. Para concluir, checklist de inspeção e controle são ferramentas simples, baixo custo e com grande potencial para evitar retrabalhos. Eles ajudam a padronizar verificações, evitar esquecimentos e aumentar a confiabilidade dos serviços executados. Muitas vezes, alguns minutos gastos em uma inspeção evitam horas, dias ou semanas de correções e retrabalhos. Isso significa menos desperdício, mais produtividade e melhores resultados para a obra. Se você já utiliza checklist na sua empresa, deixe aqui nos comentários que tipos de checklist têm trazido os melhores resultados. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com outros profissionais da construção civil. Um abraço e até o próximo vídeo.